Boa tarde a você, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora em que você for assistir este vídeo. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor te alcance. Quero fazer um convite a você a se inscrever no meu canal, Juvando Ricardo Minuto com Deus. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe e acione o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube possa te notificar. Bem, vamos nós. Estarei aqui falando brevemente, rapidamente, só tecer alguns comentários sobre a existência ou não de Deus. Eu quero começar a falar sobre um jargão comum, né? Que todos nós, ou muitos, ou a maioria diz que o vento nós não vemos, mas sentimos. Por senti-lo, nós acreditamos na existência do vento. Porque nós sentimos ele tocando em nossa pele, nosso corpo, enfim. Algumas pessoas não têm acreditado em Deus, ou não acreditam em Deus, ou acreditou por um período de tempo e depois resolveu abandonar essa crença em um Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas têm feito estudos, feito pesquisas, assim como aqueles que creem em Deus também têm estudado, feito pesquisas, e aqueles que não creem em Deus também têm estudado, também têm feito pesquisas para tentar comprovar a não existência de um Deus poderoso. Obviamente que eu não vou conseguir se me perguntar onde está Deus se Deus existe. Eu, fisicamente, materialmente falando, não tenho como mostrar para você que Deus está aqui ou está ali. Eu não tenho como provar isso para você, não tenho como mostrar. Da mesma forma que aquelas pessoas que não acreditam, não creem em Deus, também não tem como provar para mim que Deus não existe. Suponhamos então que não exista Deus. Vamos dizer assim, eu quero deixar bem claro que a minha fé, a minha crença é em Deus Todo-Poderoso. Mas vamos supor que não exista um Deus, conforme as pessoas dizem por aí. Mas há de convir que existe uma inteligência superior. Existe uma inteligência superior que criou tudo isso em que nós vemos. Tudo aquilo que nós podemos contemplar, observar, existe uma inteligência superior por trás de tudo isso. Porque como explicar que, de repente, se eu plantar uma semente de uma laranja, depois de um certo período, isso aqui é só um exemplo simples, bobo, mas porém objetivo. Se eu plantar uma semente de laranja, depois de um certo tempo, de um certo período, aquela semente vai germinar, vai brotar, vai crescer e depois de um certo tempo, de uma semente, vai me dar várias laranjas. Como crer que por um acaso o universo foi criado? Como crer que o homem é a evolução do macaco? Como crer que aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, surgiu de um acaso? Um outro exemplo que eu trago é da rosa. Daquela flor maravilhosa, linda, tem rosa branca, rosa vermelha. Eu não sei quantos tipos de cores, tonalidade de cor existe de rosas, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, a rosa ela tem para você desfrutar daquela beleza que ela pode proporcionar aos nossos olhos. Ela precisa de um tempo certo para ela poder abrir, para ela poder florir. Ela
quando está fechada, tem um tempo certo para abrir e demonstrar para nós toda essa beleza. Se você ou eu, nós tentarmos abrir aquele botão de rosa antes do tempo, nós vamos despedaçar toda aquela rosa e não vamos contemplar aquela beleza que a rosa tem, que aquela planta maravilhosa. Como que surgiu aquela rosa? Como que você nasceu? Quem te ensinou a falar? Quem ensinou o homem a falar? O interessante é que, perdoe-me a minha humilde falta de conhecimento na área da ciência. Existem pessoas maravilhosas, grandes cientistas, que poderiam me contestar, refutar as minhas ideias. A ciência fala que o homem é descendência do macaco, descende do macaco, né? Que o homem é um ser animal. Mas é interessante que o homem é a evolução do macaco, assim diz a ciência, assim diz a evolução. Mas é interessante que o papagaio não é descendente do macaco, mas ele fala. Alguns vão falar, o papagaio não fala, ele repete frases. Ué, mas isso não é falar? Talvez o papagaio, obviamente, não vai pensar, não vai raciocinar como um ser humano. O que eu quero dizer aqui com este pequeno vídeo? Desde que o mundo é o mundo, sempre houve, sempre haverá pessoas tentando desconstruir a ideia que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que nos ama. As pessoas questionam se Deus existe, por que acontecem tantas tragédias no mundo? Por que crianças são violentadas? Por que crianças são mortas covardemente? Pessoas passam por problemas, dificuldades, por lutas, sabendo que tem muitas pessoas ricas, muitas pessoas que poderiam ajudar e não ajudam. Por quê? Se Deus existe, por que Deus permite tudo isso? Essa resposta, você não vai conseguir encontrar nos livros. Talvez eu possa dizer para você que é um plano de Deus, Deus tem um propósito. Talvez eu vou dizer para você que a nossa morada eterna não é aqui na Terra, estamos todos de passagem. Talvez com isso você possa refutar essa ideia, que não existe essa morada, não existe esse céu, não existe o inferno. Mas tudo isso é interessante. Eu vou lá em Hebreus, capítulo 11, vai dizer que pela fé nós acreditamos que o mundo foi feito através da palavra de Deus. Fé. Fé é uma palavra pequena, né? Tem apenas 2 letras, mas tem um significado muito importante. Se você tem fé, eu não estou falando se você é evangélico, não estou falando se você é católico, não estou falando se você é espírita, não estou falando nada disso. Eu estou falando que se você tem fé, você vai acreditar na existência de um Deus poderoso. Se você tem fé, você vai acreditar que você não foi feito do acaso. Se você tem fé, você vai entender que todas as coisas acontecem ao justo, ao injusto, aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. Não acreditar em Deus não vai mudar a situação do mundo. Acreditar em Deus também não vai mudar a situação do mundo. O que eu quero dizer com isso? Em não mudar. Eu quero que você entenda com tudo isso. Em acreditar em Deus não vai mudar a situação do mundo. Tudo que foi dito na Bíblia precisa ser cumprido e vai ser cumprido. Esse mundo é um mundo pecaminoso, contaminado pelo pecado. Haverá um momento que tudo isso que nós vivemos
presenciamos, vivenciamos, vai ter um fim. Aqui não é a nossa morada. Então você que tem fé, você acredita em tudo isso. E você que não tem fé, você que não acredita, por mais que se diga, assim como aqueles que têm fé, acreditam em Deus, procuram estudar, procuram pesquisar, aqueles que não creem, procuram acreditar só naquilo que eles conseguem tocar, só naquilo que ele consegue tocar, naquilo que ele consegue ver. Ou seja, as pessoas dizem, esses que não creem, se Deus existe, então me prova a existência dele. Se Deus existe, me mostra onde ele está. Aí nós criamos um impasse, porque se Deus não existe, então me prova. Onde quer que ele está sepultado? Onde foi que enterraram Deus? Me mostre a criação de tudo, como tudo criou. Há um tempo atrás eu li um livro, que o nome do livro é Anjos e Demônios. É um livro bom, do mesmo autor de Código da Vinci, né? É um livro muito bom. E ali conta a história de um padre, só para resumir, conta a história de um padre que era físico, e ele conseguiu provar que antes da matéria existia uma antimatéria. E essa descoberta que ele fez, e se ele propagasse, divulgasse para o mundo, iria causar digamos assim, uma guerra religiosa muito grande, iria jogar por terra muitos ensinamentos que tinha na época. Ou seja, com essa descoberta, isso fez com que pessoas o matassem. O que eu quero dizer com isso? Do nada, tudo se fez. Como que se deu a sua existência, o seu nascimento? Como que você pôde chegar até esse momento? Chega uma hora que o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas, somando dá 24 horas o dia. Tudo tem o seu tempo, tudo age de acordo, tudo funciona, digamos assim, numa engrenagem, numa mecânica. Vai funcionando mecanicamente, tudo tem. A rosa não abre antes do seu momento, a laranja não dá a sua fruta, seu fruto antes do tempo. A pessoa, o ser humano, para nascer no seu tempo correto, 9 meses, eu sei que existe casos, situações que acontecem problemas, as pessoas nascem prematuramente, assim, mas do modo geral a pessoa leva 9 meses para nascer. E a pessoa tem o seu corpo, a sua formação completa após 9 meses. Então, como não crer na existência de um Deus? Como não crer na sabedoria de um ser superior? Tudo que você vê, tudo que eu vejo, nada foi feito por acaso, não foi através de uma explosão. Os que não creem em Deus, na existência de um Deus, são pessoas que acreditam somente naquilo material. Não acredita naquilo que não veio, mas acredita na existência. Será que aquilo que está tocando realmente é um vento? Será? Você não está vendo o vento. Você não consegue ver o vento. E você não toca no vento. É o vento que te toca. É o vento que te toca. Eu posso aqui, não vou ter como provar a você a existência de um Deus fisicamente, mas eu vejo a existência, creio na existência de Deus através das coisas, através da criação. Talvez eu estou falando, algumas pessoas podem dizer que eu falo filosoficamente porque defendo o criacionismo. Será?
Será que só pelo fato de eu falar que creio em Deus através da criação, será que é defender um criacionismo? Será que através disso não estou falando que existe um Deus? Que existe alguém que nos formou? Então, é muito pouco, muito pouco, por mais que se estude. Existem pessoas que não creem em Deus com a bagagem intelectual muito grande. Existe. Mas também existem pessoas que creem em Deus também com a bagagem intelectual muito grande. Então, esse impasse vai persistir até o fim dos tempos, ou então ao fim da tua existência ou da minha existência. Sempre, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, sempre houve pessoas que não criam nele, até pessoas do seu meio, pessoas da sua terra, da sua pátria, que não criam no Senhor Jesus Cristo. Sempre houve pessoas assim e sempre haverá pessoas assim. Eu sou evangélico, sou servo de um Deus Todo-Poderoso, um Deus esse que eu não vejo fisicamente, mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a alguns de seus discípulos, e Tomé não estava presente quando ele entrou naquela casa onde estava reunido a primeira vez. Tomé não estava presente. Então alguns discípulos disseram para Tomé, Tomé não acreditou e disse que só acreditaria que se visse as marcas nas mãos, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo retorna uma outra vez àquela casa, aparece aos seus discípulos, então aparece a Tomé. Então Tomé somente assim, desta maneira, ele pôde acreditar em Jesus Cristo, porque ele viu as marcas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo comeu, se não me falha a memória, um favo de mel. Somente dessa maneira Tomé acreditou no Senhor Jesus Cristo. A minha oração, o meu desejo que eu peço ao Senhor nesse momento, e que essas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, um dia possa ter uma experiência com Deus. Que Deus possa se revelar através da sua criação. Se a sua existência é pouco para mostrar que existe um Deus, olha aqui, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas tentam desacreditar a Bíblia porque diz que a Bíblia foi escrita por homens. Foi uma Bíblia, um livro escrito por homens, né? Alguns textos foram acrescentados, outros foram tirados, enfim. Mas o interessante é que os livros que eles pesquisam, muitas das vezes também, são escritos por homens que não criam em Deus. Ué, pastor, então naquilo que eu acredito, aquilo que você acredita é irreal, é inexistente. Mas as escrituras em que eles adotam, que eles acreditam, é real. Porque falam de uma coisa que eles acreditam, ou seja, a não existência de um Deus. Então surgimos mais uma vez, nos deparamos mais uma vez numa incoerência. Assim como Tomé só acreditou em Jesus porque ele viu Jesus e viu as marcas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, assim são aqueles que não creem em Deus. Só vão acreditar quando verem Deus. Mas como Deus é soberano, cabe a ele decidir se vai se revelar ou não. Enquanto isso, eu fico daqui seguindo a Deus, acreditando em Deus, e vocês ficam daí. E você fica daí acreditando ou não em um Deus. Lembre-se, acreditando ou não, Deus existe. O Senhor não precisa da minha crença para existir. Mas eu sim, eu preciso acreditar em Deus para buscar algo melhor na minha vida.
Eu digo na minha vida espiritual. E o principal que Deus tem para cada um de nós não está aqui, né? Não é saber se você vai ter uma conta bancária muito grande, se você vai ter um carrão, se você vai ter um casarão, não. Esse mundo é passageiro. Aquilo que é eterno não se encontra aqui na terra. Se encontra na morada celestial, nos céus. É para lá que nós vamos. É para lá que irá aquelas pessoas, que irão as pessoas que creem em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Não depende da minha crença. Não depende de mim a existência de Deus. Preste atenção. Deus não existe por causa da nossa crença. Mas você existe porque Deus existe. Tá vendo? Deus não depende da minha crença. Mas a sua existência depende da existência de um Deus. E se Deus permite as coisas ruins acontecerem, sei, lá na frente o Senhor vai dar a resposta. Porque você acreditando ou não, passamos pelas mesmas lutas. Eu creio em Deus, eu passo por lutas, enfrento problemas. Você que não crê, passa por lutas e enfrenta problemas. Então, acreditar ou não depende da existência de Deus. Deus simplesmente existe, você crendo ou não. Então, eu aqui procuro fazer os meus estudos, procuro entender algumas situações, algumas coisas. Então, o livro que eu acredito, no caso, é a Bíblia. Pode parecer irreal, mentiroso, mas é as pesquisas que você faz para tentar desacreditar a existência de um Deus. O livro que você busca é real? O livro que nós acreditamos não é real? As coisas que não conseguem, que não tem assim uma prova histórica, uma comprovação histórica, por não haver isso, também não é real? Tomé só acreditou em Jesus quando ele viu as marcas dos cravos na mão do Senhor Jesus Cristo. E aí? Você está querendo ver também as marcas dos cravos nas mãos do Senhor Jesus Cristo para acreditar nesta existência, na existência dele? Então, o que eu quero dizer neste vídeo? A fé em um Deus não depende do que os livros escritos pelo homem me diz. A Bíblia fala que os livros foram escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Existem estudos bíblicos que fortalecem a nossa fé. Mas a minha fé não depende do que o homem escreveu, além da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que o Senhor deixou para cada um de nós. Algumas pessoas vão falar que o livro foi descoberto, começou a se escrever séculos depois, séculos 2, século 3, enfim. Vão levantar um questionamento, vão levantar como dizer assim, um testamento muito grande para tentar comprovar que Deus não existe. Repito, vamos cair sempre no impasse. Eu não posso fisicamente, materialmente, provar a existência de um Deus. Mas você também não pode me provar que Deus não existe. Você pode provar para mim que Deus não existe? Eu falo que Deus existe através da criação, ou conforme alguns vão dizer, do criacionismo. Através do criacionismo eu chego a Deus. E como você me prova a não existência de Deus? Eu não estou falando você consultar livros, códices, ugaríticos, essas coisas antigas, não. Aqui também eu não tenho essa bagagem intelectual, mas tem pessoas aí
que servem a Deus, que têm essa bagagem intelectual. Não estou me referindo a isso. Não. É através dos seus olhos, o que você contempla, o que você observa. Digamos que então, que não existe, vamos dizer então que não existe Deus. Mas lembrando que a minha fé é em um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Eu só estou citando aqui uma ilustração como exemplo. Vamos supor então que não exista Deus. Mas então, existe uma inteligência superior que tudo se fez, que tudo criou. Do nada tudo se fez. Do nada tudo se fez. E aí? Será que é preciso essa inteligência superior se encarnar, se transformar, aparecer na minha frente para acreditar nessa inteligência superior? Sei. Você que não crê, eu não sei quem é você. Não sei. De mim, você tem todo o meu respeito. Você que estuda, você que pesquisa em vários livros, Códice, o Garítico, e não se esqueça que também foi escrito por homem. Também foi escrito por homem. Então, cada um defende a sua verdade. A verdade sua é uma, a verdade minha é outra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade que eu procuro defender, que eu acredito. Mas respeito você. Respeito. Não, você não vai receber de mim uma rejeição, você não vai receber de mim uma reprovação, não. É sua visão. É sua visão, seu entendimento. Você crê assim, eu não. Eu creio em Deus. Eu não nasci do acaso. Eu não sou evolução do macaco. Eu sou criação de um Deus poderoso. O macaco não fala, mas o papagaio fala. Há um mistério aí. Mas enfim, você tem todo o meu respeito. Você tem todo o meu respeito. Mas saiba que eu amo, eu creio na existência de um Deus todo-poderoso. Ele existe, eu crendo ou não. Fique com Deus. E mais uma vez eu repito o meu convite. Se inscreva no meu canal, Juvando Ricardo Minuto com Deus. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe e acione o sininho para que o YouTube possa te notificar quando eu postar mais vídeos. Foi só uma breve reflexão. Fique com Deus. Ou, não sei. A paz de Cristo a todos. Fiquem com Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.